pelas informações do CDC, né, norte-americano, pela Sociedade Brasileira de Infectologia, né, e o Ministério da Saúde, as informações são que é um vírus, né, já conhecido desde 2001, então já tem mais de 24 anos aí. No Brasil, os primeiros contatos foram, né, em 2004, né, e ele age, né, com sintomas muito parecidos com os quadros gripais, né, com tosse, com coriza, né, o nariz pingando, dor de garganta, uma febre, né, e em alguns casos essa doença, né, pode estar, né, se manifestando como pneumonia, né, e como um caso de bronquite. O público que mais atinge, né, seriam crianças, né, principalmente de 0 a 5 anos, né, e os idosos. Por quê? Normalmente a gente pode já ter tido um contato prévio com esse tipo de vírus, né, e o sistema imunológico ter tido já uma imunidade prévia, né. E as crianças, como o contato diário em creches, locais públicos, né, elas vão tendo esse contato e vão tendo a imunidade, né. Então ela faz parte de um grupo como o rinovírus, que é aquele vírus que normalmente ataca a criança em creche, que quando uma pega, né, todas, né, praticamente pegam. A maneira de contato normalmente se dá por espirro, por tosse, né? Quando acontece isso, a pessoa infectada vai lançar micropartículas, né? E nessas micropartículas existe o vírus. Se for lançada, né, no ar, assim, pode chegar a outra pessoa, a distância de até 1,5 metro, né? E muitas vezes, quando ela espirra em algum lugar e essa superfície fica contaminada, né, a outra pessoa, quando passa por ali, mesmo não sendo no mesmo momento, né, pode ter contato manual, passar a mão no rosto, passar a mão na boca, na região do nariz, onde tem a mucosa, onde é mais fácil transmitir, né, coçar o olho também, e pode estar se infectando, né. Em relação à abrangência, hoje as notícias vêm muito fortes da China, né? Houve muito comentário, muita situação que deixou o povo um pouco alarmado, né? Mas as informações que tem de lá é que seria apenas um surto e não uma pandemia, né? Nada que pudesse abranger uma epidemia que pudesse se alastrar de maneira mais importante. Doutor, quando é o momento certo de procurar um médico? É uma dúvida que a gente tem no dia a dia. O senhor nos explicou já que são sintomas gripais. Tem uma evolução. Qual é o momento certo que o responsável deve se preocupar com a criança, com o idoso, então, de estar levando ao médico e se fazer a pesquisa para ver se já está no estágio mais avançado? Normalmente o sintoma de alarme, né, em crianças que chama a atenção dos pais é a febre, né? Uma febre aí que passe de 38,5, mais ou menos, a gente chama uma febre moderada, né? Acima de 39,4 já é considerado uma febre alta, tanto que essas febres um pouco mais altas podem causar vômitos, podem causar até mesmo convulsão em crianças, né? Mas a febre em si é um sintoma que nos chama a atenção, né? A criança, normalmente, a gente naturalmente vê que a criança brinca, corre, anda. Quando ela começa a ficar um pouco mais paradinha, né? Recusa alimentar, começam sintomas de tosse, escorrer nariz, né? Pode ser o sintoma, né, de um quadro infeccioso, né? E não existe teoricamente, a gente como pai também, né, não existe um tempo exato, assim, olha, a partir desse momento eu tenho que levar. Normalmente é de praxe, né, mesmo em casa, a gente acabar medicando com antitérmico, né, criança de 10 quilos, né, o pai e a mãe, olha, eu vi o médico medicar com 10 gotas de dipirona, 10 gotas de paracetamol de 6 em 6 horas, né, e a febre às vezes cessar. Situações em que a febre fica um pouco mais alta, que não controla com medicamentos, né, com temperatura mantém insistindo,
quando a criança começa a ter quadros, né, respiratórios, né, que você nota que ela está usando a musculatura do tórax para respirar, quando ela começa a ter algum chiado no peito, né, e criança mesmo com um quadro de pneumonia, muitas vezes ela continua alerta, ela quer brincar, ela quer pegar o carrinho, pegar a boneca, né? Então, esse uso da musculatura, aquele chiadozinho que a gente escuta, a gente brinca que é chiado do gato, né? E realmente parece, imita bastante, né? Podem ser sinais de que, são sinais de que a criança pode estar evoluindo, né? Para uma pneumonia, para um quadro gripal mais importante, né? E que tenha que internar. Então, no primeiro momento, quando a criança muda, né? A temperatura, começa a tossir, começa a escorrer o nariz, é importantíssimo que os pais, né, levem a unidade de saúde, não esperem até, às vezes, né, um momento mais grave para que chegue ao hospital e tenha que fazer a internação, né? Mas os sintomas clássicos são, né, tosse, né, febre, coriza, aquele nariz escorrendo, né? Às vezes dor no corpo, dor de cabeça, dor de garganta, né? São sintomas clássicos. Quando ela começa a ter sintomas respiratórios, né, pode ser um quadro já que vai evoluindo. A infecção, às vezes, não é uma regra, né, mas pode começar pela garganta, ataca amígdalas, né, vai a traqueia e vai até o pulmão. Chegando no pulmão que muitas vezes vem algumas complicações, né, que a criança tem que internar, tem que fazer soroterapia, às vezes medicamento endovenoso, né. E nesse caso específico do metapneumovírus, assim como a grande parcela dos vírus, não há um tratamento específico, né? Não existe um medicamento como o Tamiflu ou Celtamavir que a gente usa, né? Específico para influenza, que controla. Então a gente usa muito mais sintomáticos, são medicamentos para diminuir secreção, para controlar a febre, né? E o próprio organismo vai criando uma defesa, né, para combater esse quadro infeccioso.